Predador, terceira aula, módulo 15, persistência de predador. Você acabou de ouvir numa aula muito rápida, que eu falei que essas aulas a partir de agora serão sempre mais breves, diretas ao ponto, que a persistência é diferente da insistência. A insistência é um ato tolo de insistir na mesma coisa que não está dando certo, que não está funcionando, no mesmo caminho, na mesma porta, batendo, às vezes gastando muita energia. Seria o equivalente a você bater o machado inúmeras vezes na árvore e o galho não vai se partindo, você não vai conseguir derrubar essa árvore com o machado, sendo que ele precisa de repente ser trocado, ou ser afiado, ou ser reapertado lá o seu encaixe frente, né, ao machado, aquela parte de ferro do machado especificamente falando. Mas isso então não seria óbvio? Sim, é óbvio, mas você há de convir comigo que existe sempre o óbvio que ignoramos. Tem até um livro que fala sobre isso, mas apenas coincidiu. Existe, na verdade, várias coisas, situações que são óbvias, mas ignoramos. Vou te dar um exemplo muito simples. Quando eu estava acima do peso, por exemplo, sem saúde, não era óbvio que eu estava acima do peso, estava comendo demais, talvez comendo mais do que o suficiente para eu ter energia diária. Isso não era óbvio que isso poderia me levar a um caminho de adoecimento, um caminho de frustração pessoal e que quando eu me visse no espelho, além de eu ficar mal, fosse um ciclo infinito e eterno aí para me deixar no caminho para o fracasso. Isso não é óbvio? E ainda assim eu estava fazendo? Sim, é óbvio. Tal qual é óbvio você conhecer pessoas, e talvez você mesmo passou por isso, pessoas que estão em relacionamentos fracassados, desgraçados, não vai dar certo aquele relacionamento, eles brigam o tempo todo, se agridem verbalmente ou às vezes até fisicamente. Não é óbvio que a chance desse relacionamento não apenas dar errado, pois ele já deu errado quando está nessa jornada, e que ele cause talvez resultados piores, talvez uma tragédia. Isso não é óbvio? Ainda assim, não fazemos o que é óbvio. Não é óbvio que se você não estudar para aquela prova da faculdade, aquela prova do concurso, que você não estudar um projeto para você realizar algum tipo de meta importante na sua vida, não é óbvio que essa prova, essa meta, esse concurso, esse projeto, ele não venha a dar certo? Isso também não é óbvio, mas ainda assim ignoramos o óbvio. O óbvio que ignoramos. Qual que tem sido o óbvio que você tem ignorado? Talvez você tenha percebido que já chegou aqui ao 15º módulo e você está apenas adquirindo conhecimento, não está aplicando nada. Já falei para você que isso não funciona, já passei por isso. N cursos, treinamentos, mentorias, biografias estudadas, livros lidos, centenas e centenas de livros, milhares de horas dedicadas e nada de aplicação. Isso não funciona. O que funciona é aprendeu, executou, acerta a rota, repete o processo. Aprendeu, executou, acerta a rota. Ou talvez o óbvio que você esteja ignorando é que você continua tomando bebidas açucaradas, aumentando a sua resistência insulínica, aumentando os seus níveis de glicose, talvez você se torne doente daqui a pouco, diabético ou doenças piores, doenças cardiovasculares. Talvez você tenha percebido que o relacionamento que você se encontra, ele é tóxico, prejudicial, mas ainda assim você está insistindo nesse relacionamento, não enxerga uma outra rota, se acha incapaz talvez de conquistar uma outra pessoa. Não percebe que isso, na verdade, está destruindo a sua vida, que é essa única vida que você tem, ou talvez seus comportamentos estejam destruindo esse corpo, que é o único corpo que você tem, é um corpo intransferível. Enfim, mais uma vez, repita você essa pergunta: qual seria o óbvio que você anda ignorando?